cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando, seguindo a canção. Olá, gente, tudo bem? Vamos estudar um pouquinho de história? Hoje vamos falar sobre a ditadura militar. Em 1964, o presidente João Goulart foi deposto da presidência do nosso país. E então o poder foi tomado pelos militares. E esse período da história do Brasil ficou conhecido como ditadura militar. A ditadura militar era uma forma de governo político em que o poder era governado pelos militares. E durante a ditadura militar, que durou 21 anos, de 1964 até 1985, a vida dos brasileiros sofreu muitas mudanças. E os militares tomaram algumas atitudes que limitaram a liberdade das pessoas. Como? As pessoas não podiam fazer greves e manifestações. Os partidos políticos existentes na época foram extintos. Aí criaram dois novos partidos. O MDB, que era contrário ao governo militar, e o Arena, que era favorável ao governo da ditadura militar. A censura também tomou conta das obras literárias, dos jornais, das revistas, dos programas de rádio e da TV. Nada podia ser falado contra o governo militar. E na educação, duas novas disciplinas foram instituídas: a OSPB e a Educação Moral e Cívica. Elas tinham o intuito de exaltar o nacionalismo presente na época da ditadura militar. Então, nessa época de 21 anos de ditadura militar, a população sofreu muito, principalmente por não poder exercer o seu voto. As pessoas não podiam votar. As eleições eram indiretas. As pessoas, então, não podiam escolher os seus representantes, pois eles eram escolhidos por um colégio eleitoral, constituído por uma assembleia fechada. E muitas pessoas que não concordavam com o governo militar sofreram com a repressão. Elas eram perseguidas, torturadas, presas e até mesmo exiladas fora do nosso país. Censura nunca mais? Como assim? Charges como essa são maneiras de criticar o governo. É uma maneira engraçada, divertida, mas de dizer algo que não se podia dizer, por exemplo, na época da ditadura, porque nada se podia publicar contra o governo. Existiam censores que liam as notícias e expressões como tortura e golpe eram proibidas de serem publicadas. Os jornais usavam as charges, como eu mostrei, para comunicar as críticas que não podiam constar nos textos. Espaços em branco também vinham nos jornais e até receitas culinárias, como forma de protesto pelo que foi censurado. As charges, gente, são maneiras divertidas de criticar algo. E aí o leitor via pela janela da verdade que ali ia ser publicado algo que simplesmente foi censurado. Na época da ditadura militar, em todo o mundo, os jovens lutavam por liberdade. E aqui no nosso país não era diferente. Eles protestavam contra o militarismo, com faixas e placas sobre a ditadura, sobre a repressão. Abaixo a ditadura, abaixo a repressão. Eles cantavam e seguiam de mãos dadas pelas ruas, formavam um cordão humano, promoviam festivais musicais de músicas como essa que nós estamos ouvindo aí ao fundo. Durante o governo de Médici, de 1969 a 1974,
o Brasil se industrializou rapidamente e favoreceu o crescimento da economia. Esse período foi chamado de milagre econômico. Mas esse desenvolvimento econômico rápido trouxe problemas gerados então pelo milagre econômico. Porque o Brasil teve esse crescimento, mas com dinheiro emprestado de outros países. Então, o Brasil ficou endividado por conta desses empréstimos. E também houve má distribuição dessa renda, desses benefícios conseguidos, o que aumentou a desigualdade entre os ricos e os pobres. Mas nesse novo plano político houve problemas. As pessoas estavam descontentes e isso ajudou a enfraquecer o regime militar. A repressão e a violência do governo aumentaram. Já não podia mais se esconder as prisões, as torturas, os assassinatos dos oponentes à ditadura. Isso só fez enfraquecer o governo militar. Em 1974, o general Ernesto Geisel assume o poder. E aí, em seu governo, iniciou-se um processo chamado abertura política. Essa proposta do governo militar era fazer uma abertura de política mais lenta, gradual, rumo à democracia. Com isso, o governo pretendia diminuir esse descontentamento das pessoas com o regime militar. Mas a oposição à ditadura no governo Geisel cresceu. As pessoas foram para as ruas, fizeram passeatas em todo o país e protestaram contra o alto custo de vida e também pedindo mais liberdade. Após o governo de Geisel, assumiu o poder o general João Batista Figueiredo, que levou o Brasil para o processo de redemocratização, criando-se a Lei da Anistia. A Lei da Anistia Política fez reverter punições aos cidadãos considerados criminosos políticos. Então, os presos, exilados, votaram, tiveram a anistia. O movimento das mulheres, alguns setores da igreja, empresários também contribuíram na luta a favor da anistia contra a ditadura. A anistia foi um símbolo do final da ditadura. E a luta pela democracia continuou. Criou-se um movimento chamado Diretas Já. Era um movimento em que as pessoas manifestavam o seu desejo de eleger diretamente o presidente. E como que acontece, então, a votação nas eleições diretas? A pessoa escolhe o candidato que ela quer eleger por meio do voto secreto, através das urnas eletrônicas. E escolher os nossos governantes por meio das eleições diretas é um dever ou é um direito? Bom, ele é um dever enquanto está escrito na Constituição que o voto é obrigatório dos 18 aos 65 anos. Então, ele é um dever. Mas ele é um direito enquanto conquista para eleger quem eu considero melhor para me representar lá no poder. Essa foi a matéria de hoje. Estudem, aproveitem, façam boa prova. Um beijo.